Estamos começando com mais um Café com a Ursa. Hoje com a presença de nossa amiga Mônica Carvalho, pré-candidata ao governo do estado pelo Solidariedade, CPI. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos telespectadores no nosso canal do YouTube, o Café com a Ursa. É um prazer estar aqui de volta e hoje com essa lutadora, essa guerreira da luta das causas feministas, dos direitos individuais do cidadão, que sempre esteve com a sua voz altiva em defesa da nossa população. A Mônica Carvalho, pré-candidata ao governo do estado pelo partido Solidariedade. É com você, Aldrin. Mônica Carvalho, você tem um berço esplêndido, com o Sávio Almeida, com seu pai, uma pessoa que tem um gabarito intelectual invejável aqui no estado de Alagoas. Você traz esse DNA que o faz cada vez mais ter uma visão social, uma visão crítica da sociedade, como o Sávio Almeida também, seu pai, tem, coloca para os nossos telespectadores quem é Mônica Carvalho e qual são as propostas. Fica à vontade, amiga. Bom, olá a todos, todas e todes. Eu sou Mônica Carvalho. Vou fazer uma breve audiodescrição para a população com problemas de visão. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos fazendo a transição para o grisalho, cacheado. Estou vestindo uma camisa em tons bege, bem clara, e usando uma calça jeans, uso um anel com pedra azul na mão. Aldrin, a minha história, ela começa, claro, com uma grande influência da minha família, do meu pai. Não tem como a gente ter conhecimento da obra do papai e não se contaminar com a consciência crítica, com a consciência política. Mas ela tem muito também com o processo que eu inicio de militância na defesa do Estado laico, em relação às questões de minorias religiosas, com as religiões de matriz africana, que isso se inicia mais efetivamente lá pelos anos de 2010, 2009, quando eu vou tomando corpo e trazendo a consciência política para esse campo de defesa de liberdade de expressão. E aí a gente vai unindo algumas peças que, no decorrer da caminhada, a gente vai construindo, como a minha passagem pelas instâncias de direitos humanos do Estado, como técnica, dentro das várias superintendências que compõem as questões de direitos humanos aqui, da pasta do governo do Estado, criança e adolescente, mulher, direitos humanos como um todo, pessoa com deficiência. Então, a gente vai começando a fazer uma leitura da sociedade e elegendo direitos humanos como o principal campo de atuação, o principal campo de trabalho. E aí eu consigo, então, estar formada politicamente a partir dessa realidade. Basicamente é isso. Mônica Carvalho é, sobretudo, uma militante das questões de direitos humanos. CPI. No seu programa de governo, que papel você dará à importância da mulher no seu programa de governo? Fernando, eu parto da questão da mulher porque o meu corpo é um corpo feminino, ser a única mulher hoje pré-candidata ao governo do Estado é uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho, então, esse espaço de pré-candidatura para dar essa voz feminina. A gente tem grandes mulheres dentro do cenário político alagoano, todas alocadas no parlamento. A gente teve grandes mulheres no executivo municipal e pelos municípios nos executivos municipais. Mas acredito que, além de mim, só uma outra mulher, lá no início dos anos 2000, que foi a professora Lenilda, que
que resolveu protagonizar esse pleito do executivo do governo do Estado. Então, estar nesse lugar é colocar a voz feminina no espaço político. Então, que lugar é esse da mulher na política? Né? Historicamente, a gente é silenciada. Historicamente, a gente é abafada. E a gente precisa desse espaço e a gente precisa dessa voz para vencer algumas barreiras. Né? Eu posso estar aqui como qualquer outra companheira. Eu não quero ser a última pré-candidata ao governo do Estado. Né? Se nenhuma companheira resolver se candidatar a partir agora da metade do mês de julho, né, início do mês de agosto, quando as candidaturas se registram, eu não quero ser a única a estar nesse cenário. Caso isso aconteça, que eu seja então uma boa voz, né, para esse público feminino, que eu seja então uma pessoa que traga o questionamento, que traga o debate, que traga essa discussão de que espaço realmente o meu corpo de mulher, a minha voz de mulher e o meu olhar de mulher precisa ocupar, né? E não só o meu, mas de tudo que a gente compreende como mulher, por exemplo. Não sei se eu consegui te responder. Conseguiu, mas o que eu tenho só para dar uma ponderação aqui, Alagoas, ao longo da história, tivemos grandes mulheres na política alagoana. Selma Bandeira, Cátia Bó, Heloísa Helena, né, Maria Zé Viana e tantas outras. A minha avaliação, eu acho que a mulher alagoana, a mulher brasileira em si, né, deve participar, tanto como a juventude, da política do seu Estado, a atuação preponderante para a melhoria da sociedade. O que você está fazendo, dando esse passo de sair com a sua pré-candidatura, é um grande passo e exemplo para todas as mulheres do Estado de Alagoas, que não pode se omitir, não pode ficar calada, tem que ter participação mais ativa. Eu sou homem, né, mas eu luto para que as mulheres tenham mais espaço na política. E eu lhe dou aqui os parabéns por essa atitude. Eu vou até usar uma frase que eu não lhe conhecia, né? Estou conhecendo agora. E você se mostrou guerreira, perspicaz. Se o sistema não lhe engolir, eu vou lhe dizer uma frase que a gente estava conversando aqui em off. Se o sistema não lhe engolir, se ninguém lhe trair ou tentar puxar o seu tapete, você é um bom nome para o pleito do mês de outubro aqui. Viu? Não é com você, Mônica. Mônica, a sua trajetória vem desde a questão dos direitos humanos, né? Em relação à questão das origens, da origem, questão da matriz africana e tal. E qual a sua proposta em relação à questão dos direitos humanos e em ênfase, principalmente, na questão da matriz africana, que vem sofrendo em relação à intolerância religiosa? Houve mãe de santos que receberia até tiro de 12 nas costas, lá no Bíblia Bentes, perto do Babalaú, Manuel Choroquê, né? Lá um filho de santo do Babalaú, levou um tiro de 12 por intolerância religiosa. Qual a sua proposta, sua visão global em relação a esse tema? A questão da intolerância religiosa, ela é maior do que talvez os passos que a gente pode dar no exercício de gestão. Porque ela passa, Raudrim, de uma questão da conjuntura, né, como um todo, de uma questão cultural. É cultural e a gente se molda a isso? Não. É cultural e a gente precisa enfrentar com determinadas ferramentas que sejam, então, eficazes. Né? A gente só muda um pensamento coletivo se a gente trabalhar esse pensamento dentro da sociedade e dentro das instâncias de formação. No governo Lula, foi sancionada a Lei 6.000, né, que traz a obrigatoriedade do ensino da cultura africana no ensino médio. A gente consegue visualizar espaços da Lei 6.000 implementada na educação. Porém, quando chega no quesito cultura de matriz africana, a gente entende um determinado empecilho na aplicação da lei.
né? Porque sempre a gente vai se bater com a questão da demonização, do processo de demonização. E esse processo de demonização, ele está muito além dos muros das escolas, né? Ele começa com a briga pela ocupação territorial da periferia, com o advento das igrejas neopentecostais. Então, isso daí é uma questão sociológica, é uma questão que a gente precisa entender e como educar o povo, né, para obter um remédio, digamos assim, né, em relação a essa doença social que hoje a gente entende como racismo religioso. Quando a gente fala da matriz africana, a gente entende, então, que esse preconceito é uma prática de racismo e a gente coloca, então, o racismo religioso como questão. E a motivação histórica do racismo em si, né? Mas vou lhe adiantar, não é uma coisa que a gente resolva em 2, 3 meses, 1 ano de governo. Não, a gente precisa de um processo continuado de formação, primeiro nas instâncias de atendimento do governo, para interferir na prática institucional do racismo, né? E depois levar para a sociedade. Então, para mim, o grande remédio em relação ao racismo religioso, né, e ao racismo como um todo, porque uma coisa está atrelada à outra, é educação, é letramento racial. Então, um processo efetivo de letramento racial nas instâncias governamentais e depois a gente vê como consegue abrigar e fomentar projetos para levar esse letramento para a sociedade de uma forma geral. CPI. Mônica, tudo que você falou está corretíssimo. O que acontece com relação às religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda, né, e todas as outras nações, é a demonização, né? E tem que haver uma participação mais efetiva dos governos na educação. O que ao longo dos anos, décadas, é ensinado ao jovem, né, à juventude, né, e os mais velhos, que a religião é a serva de Satanás. É a serva de Satanás. Você foi muito feliz nas suas colocações, mas uma pergunta que eu queria que você explanasse só um pouquinho. Os direitos humanos, ao longo de vários governos que já passaram no estado de Alagoas, serviu de bandeira e poucos fizeram a sua parte. Qual a inovação, caso você seja eleita governadora do estado de Alagoas, qual a inovação que você trará para essa área? Eu acredito que o que eu posso ter como inovação, Fernando, é trabalhar o óbvio. Eu parto de uma filosofia que todo mundo já ouviu muito falar com o advento da internet, então ela é muito propagada, que é a filosofia Ubuntu da interdependência entre as pessoas, né? Eu existo porque o outro existe. Então, o mundo só está equilibrado quando a sociedade está equilibrada como um todo. A sociedade brasileira hoje, depois de 2016, ela vem desagregando, né? É um processo de desagregação de valores contínuo, até chegar ao número escandaloso de 33 milhões de brasileiros com fome. Então, qual é o óbvio na questão de direitos humanos, na questão da valorização da integridade humana? O combate à fome. E aí, a gente ter o combate à fome como eixo central de uma gestão. É muito pouco? Não, não é pouco. Não é pouco. A gente tem que ter a minimização desse número, né? A diminuição desse número, desse contingente. Quantos em Alagoas correspondem a esses 33 milhões? Quantos em Alagoas vão ficar sequelados com a ação recente das chuvas? Porque esse número vai aumentar.
Não é? Então, como é que a gente organiza, então, um processo de gestão com o combate à fome sendo central? Aí eu vou iniciar com a pasta da agricultura, né? Fomento à agricultura familiar, né? Facilitação e priorização na compra e no escoamento da produção da agricultura familiar. Inclusive, recuperação dos espaços, porque aí eu não vou saber quantos agricultores familiares foram prejudicados com as chuvas. Como é que a gente vai atuar? Porque Alagoas agora é um novo estado, né? Alagoas agora tem um novo formato, porque metade do estado, 51 municípios, foram atingidos. 16 a 18 em situação de calamidade extrema. Então, é um novo formato de estado. O desafio não é só para mim, é para qualquer outro, né? É para qualquer outro que venha. A minha tônica é combater a fome. A minha tônica é olhar para o cidadão alagoano e enxergar nele um sujeito de direitos de fato, entendendo que o Estado, como instituição, sempre foi o principal violador de direito humano. Isso. Não é? A gente não pode tirar isso de vista. Então, é trabalhar as instâncias do Estado. Por exemplo, eu não posso pensar em combater a fome sem pensar na pauta de trabalho, né? E como é que eu penso em desenvolver isso? Buscando os núcleos de comunidade, desenvolvendo economias das comunidades. Porque se eu tenho aquela comunidade lá da ponta se desenvolvendo, tendo poder de compra, o pequeno e o médio comerciante vai ter público. E aquele dinheiro naquela comunidade ele vai começar a gerar, aquela economia vai começar a fortalecer. Perfeito. O pequeno e o médio já vai começar a ter aporte para consumo no grande. E aí a gente vai desencadeando um processo de consumo que movimenta, então, a economia, né? E pensar, então, que núcleos são esses de comunidade, que núcleos são esses periféricos, né? Mulheres pretas, a população negra, de uma forma geral, a juventude, a população LGBTQIA+, né? Sobretudo o segmento T, né? As transexuais e as travestis. Porque são populações e são segmentos sociais que, historicamente, estão abafados, né? A economia feminina, de uma forma geral, não só o segmento de mulheres negras, mulheres pretas, né? Mas de mulheres, de uma forma geral, que na verdade, é a ação nuclear da família, da periferia, né? Na periferia, o núcleo familiar é a mulher. Então, eu preciso desenvolver a economia feminina como um todo, e aí eu tenho certeza que, levando essa política de valoração, eu consigo, então, iniciar um processo de desencadeamento nas pastas, porque eu vou ter que pensar em estradas e rodagens para os municípios, entendendo o município pequeno como o município periférico do meu estado. Eu tenho os grandes centros, que estão no centro, e eu tenho a periferia também dentro do estado, né? Qual é a região do estado que não detém os meios de produção? Aquela é a minha pequena região. Eu preciso saber como é que eu vou desenvolvê-la. E eu só vou fazer isso desenvolvendo duas coisas básicas. Uma que a gente já conversou na relação de questões étnico-raciais, que é a questão do letramento, mas também fazendo o letramento de gênero para empoderar a população feminina como um todo, né? E a outra coisa é retomar aquela ação que o presidente Lula desenvolvia lá na sua primeira gestão, que é da escutativa, do que a gente chama no serviço social de controle social, o empoderamento das comunidades, com uma escuta. Eu só vou poder saber como eu trabalho o teu município se eu escutar o teu prefeito, se eu escutar a tua população, né? Então, trazer de volta as conferências para que a gente possa, então, esboçar
um planejamento efetivo de governo. Em relação às conferências, foi de fundamental importância em relação ao sucesso do governo Lula e Dilma, né? Eu me lembro, na época, eu fui superintendente de juventude do governo do Estado de Alagoas, e o Estado de Alagoas foi o único estado que enviou um relatório da juventude do sistema prisional e da juventude das medidas socioeducativas, que serviu até de embasamento para o PRONAS. Foi de fundamental importância. Em relação à questão do apoderamento da mulher, qual a sua principal proposta em relação à mulher negra, à mulher da periferia, à mulher que hoje sofre em relação às questões sociais do nosso Estado? Quando a gente fala de políticas para a mulher, a gente vai entrar numa tônica muito parecida com as questões étnico-raciais, né? Porque a gente está falando também de outra população que foi historicamente silenciada. Quando o Fernando me perguntou lá no início, né, que espaço eu ocupo dentro da política e por que eu sou só uma, né? Eu tenho quantos candidatos a mais a governo? Uns 5, né? 5. Eu sou a 6ª pré-candidata, não é isso? A única mulher. Então, por que eu estou aqui como a única mulher? Porque o tempo inteiro o local da mulher não foi o espaço de poder. Quando uma mulher levanta a voz para dizer o meu espaço é esse aqui e eu quero falar, imediatamente ela passa a ser uma pessoa problemática. Historicamente a gente vê isso. Então, ou a mulher ela se presta a se moldar às instâncias masculinas de aceitação, ou a mulher ela não consegue exercer o poder que ela tem direito, o poder social. Voltando, nós precisamos então empoderar esse universo feminino. A gente só consegue empoderar qualquer população hoje num país capitalista se a gente dá poder de compra a essa população, se a gente desenvolve essa população economicamente, se a gente faz letramento de gênero para que não só aquele público específico do gênero feminino, mas também a sociedade de uma forma geral, ela consegue entender o que é o papel feminino. Olha, eu tenho várias conhecidas que questionam, por exemplo, por que eu me revolto com a história da menina de Santa Catarina, que foi vítima de estupro, né? Isso. A menina de 10 anos. Então, se uma mulher ainda questiona a possibilidade daquela criança ser tida como vítima num caso de estupro, ela precisa de uma formação que faça com que ela entenda o que é ser mulher no Brasil. Eu não quero entrar com nenhum chavão, mas é impossível, né? A gente tem que ver que a ideologia racista e a ideologia patriarcal, elas ainda são alicerces, né, do Estado brasileiro. E isso é um processo também lento, mas que existem aí várias companheiras, várias militantes feministas que estão à frente, inclusive com trabalhos direcionados à causa da mulher, muito substancioso, né? E que a gente precisa estudar, a gente precisa ler as mulheres, a gente precisa estudar as mulheres para poder entender o universo feminino, e a gente precisa entender que uma mulher, ela necessariamente não precisa ser dócil, ela necessariamente não precisa ser mansa, ela necessariamente não precisa ser obediente para estar próximo, né, ao universo de poder. Ela tem a possibilidade, né, e ela tem o espaço de levantar a sua voz e dizer: eu existo e eu preciso ocupar esse lugar aqui, você me dê licença, esse lugar é meu. CPI.
Mônica, eu venho de uma época que a juventude era mais atuante nas questões políticas no Brasil e aqui no nosso estado, né? E ao longo dos anos, né, tudo ficou empoeirado, as pessoas esqueceram suas convicções, e com o surgimento desse povo que se denominam bolsonaristas, né, a extrema-direita no Brasil, ela trouxe a Eva o que há de pior na sociedade brasileira e alagoana, né? Tudo se luta por um falso Deus, que Deus não quer saber de arma. Deus ele prega amor, paz, né? O uso da família, mais uma vez, da mesmo esquema que houve em 1964, né? Para enganar a população, que o comunismo vai tomar conta do nosso país. O mesmo caô, 171. O que você pode nos falar? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Por que esse retrocesso? As pessoas, é o que eu sempre digo, a Aldrinha testemunha disso e quem sempre vem aqui ao nosso programa. Esse ano, o lema do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, junto com o Caras Pintadas, é 2022. Vamos parar, desculpa até a expressão, vamos parar de fazer merda. Respeite o seu voto. Voto não tem preço, tem consciência. Tem que haver a participação mais ativa das mulheres, da juventude na política alagoana. Você está dando um grande passo aqui para uma mudança de pensamento na nossa sociedade. É com você, mãe. Bom, o que é o bolsonarismo, né? Para mim, hoje, o bolsonarismo é um segmento social. Porque ele delimita uma cultura específica. Né? O bolsonarismo hoje a gente pode apontar como um segmento muito próximo ao fascismo. E a gente tem que entender e tem que aceitar que ele existe no Brasil. E como existe. Né? Porque fizeram um presidente da República, fizeram uma Câmara Federal. Os nossos representantes federais, na sua grande maioria, eles são aliados do presidente Bolsonaro, né? O presidente da Câmara, que é alagoano, ele é aliado do governo Bolsonaro. Ele talvez seja hoje o homem de maior poder no Brasil. Isso. Porque ele é detentor de algo que a gente chama, ou que se chama, até ele chama, orçamento secreto. E é perigosíssimo, porque são bilhões na mão de uma pessoa, definindo não só o destino do estado de Alagoas, mas do Brasil como um todo. Perfeito. Porque sabe-se que ele tem quase metade do estado de Alagoas comprometido com esse dinheiro que ele está distribuindo através do orçamento secreto. Então, nós vamos continuar na mão dos bolsonaristas? É a população que vai escolher. A população precisa entender o que é o poder do voto. A população precisa entender que um voto pode definir se ele está escolhendo pela vida ou pela morte de um outro cidadão. Né? Que esse voto ele precisa ser cobrado, e ele pode ser cobrado porque aquele rapaz que está lá como deputado federal, que está lá como deputado estadual, vereador, governador, prefeito ou mulher, né? Nessas situações, recebe dinheiro público como salário. Sabe? Recebe dinheiro público como salário. Se recebe dinheiro público como salário, é o imposto que eu pago, que você paga, que Rodrigo paga, né? Que Rodrigo paga, né? Que ele recebe, ele trabalha para a gente, ele trabalha para ser intermediário da população com as instâncias de poder. Eu posso pegar uma deixa sua? Eu sou odiado por muitos e amado por poucos. Porque eu não sei mentir, não sei ser falso. A falsidade... Na minha capa não escondo falsidade. O que acontece é que a gente vive uma sociedade, para voltar a palavra para você, amiga, Raudrim, Mônica e telespectadores, uma sociedade doente, apodrecida, corrompida,
E essa doença chamada, como você foi feliz demais nas suas colocações, o bolsonarismo trouxe à tona tudo que não presta, a dor que estava adormecida na nossa sociedade. Hoje, eu não vou tocar no nome de político, nós vemos político que quando o Lula estava no FHC, estava no poder, estava aqui defendendo o FHC. Quando o Lula assumiu o poder, só voltava cheirar o mijo da cueca do Lula. A Dilma no poder, tudo mamando. Agora é Bolsonaro. Até quando isso? Até quando? É difícil. Quando o povo alagoano e brasileiro não aprender a escolher melhor seus representantes, nós vamos viver na sarjeta. E você, entrando nessa campanha política, você é uma mola propulsora para que as pessoas voltem a raciocinar. E você, como professora, que você é professora Mônica Carvalho, é bom frisar. Mestre. É mestra. Mestre. Mestra, não é isso? É mestra. Quais os seus projetos, caso sendo eleita, para a educação no estado de Alagoas? Bom, primeiro, ao falar de educação, eu gostaria de cumprimentar todos os servidores da educação, né? Porque eu acho que são profissionais extremamente resistentes e que a gente precisa parar para pensar em que espaço e em que condições essas pessoas atuam. A primeira coisa seria fazer uma análise da questão da precarização do trabalho do professor e da professora no Estado. Né? Minimamente entender as condições ideais que seriam para que esse trabalho seja desenvolvido. Uma outra proposta é trabalhar didática ou paradidaticamente as questões culturais alagoanas. Então, fazer com que nas aulas de história a gente leia os historiadores alagoanos. Nas aulas de geografia a gente leia e estude através dos teóricos da geografia alagoanos. Né? É claro que a gente tem que ter a ideia do que é uma geografia geral e tudo mais. O que eu estou falando é que a gente precisa entender o nosso Estado para começar a ter uma consciência de identidade cultural desde cedo. Né? Quando a gente vai para Pernambuco, por exemplo, existe a história de Pernambuco, existe um entendimento das regiões administrativas e físicas, né, e hidrográficas de Pernambuco. Aqui em Alagoas eu estudei muito pouco isso. Eu não sei vocês. É verdade. Né? Mas eu estudei muito pouco o que é Alagoas. Somos riquíssimos, né, em história, principalmente desde a época do Zumbi dos Palmares até hoje, a formação do povo alagoano. Somos riquíssimos em história e é muito não se discute bastante em relação a isso. Né? Então, assim, eu penso nisso, em como a gente pesquisa e estuda a cultura do alagoano. Né? Eu gosto da área de pesquisa, né? Eu sou pesquisadora das questões étnico-raciais e das questões de religião. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver, ter um espaço direcionado ao fomento à pesquisa muito forte. E aí, assim, criar essa cultura do alagoano pelo alagoano, através do alagoano, né? Sou filha de historiador alagoano, então, assim, entendo essa necessidade como um todo. E mais, assim, não só esses aspectos que estão diretamente ligados à sala de aula, mas tu já pensou em qual é a cultura alimentar do alagoano? Que regiões tem determinados hábitos, para que a gente possa voltar lá para o início da nossa conversa e entender que oferta de alimentos seria para cada região quando a gente pensa no combate à fome. Isso está ligado à questão da pesquisa, né? Que tecnologias nós temos para desenvolver a economia do Estado, a agricultura do Estado, dentro do universo de pesquisa e dentro do Estado de Alagoas. Então, a gente tem
excelentes pesquisadores nas universidades estaduais. A gente tem um organismo de fomento à pesquisa dentro do próprio Estado, que a gente pode estar trabalhando essas questões. É mais ou menos por aí que a minha cabeça de professora e de pesquisadora inicia um esboço. Como é que isso vai ser aplicado, sentando com o corpo técnico da Secretaria de Educação e da FAPEAL, que é a unidade de fomento à pesquisa em Alagoas, e Secretaria de Planejamento, enfim, como a gente reorganiza essas tecnologias e esses recursos estaduais. No governo de Lula e Dilma, se foi desenvolvido muito em relação à metodologia de Paulo Freire, E com o advento do governo neofascista que está hoje no poder, foi destruído toda essa linha pedagógica de despertar da consciência do cidadão, que era o método Paulo Freire. Você, como governadora, qual será sua principal meta em relação à questão de realmente revolucionar o ensino público no estado de Alagoas? Pergunta difícil essa, Rodrigo. Acho que foi a pergunta mais difícil desse nosso encontro aqui, desse nosso café. Eu acho que eu vou precisar de outro café, Rodrigo. O que acontece? Eu só posso ter ideia de que mecanismos a gente vai abrir mão, ou a gente vai lançar mão, desculpa, quando eu sentar com o corpo técnico da Secretaria de Educação. Me faz governadora, eu sento com a Secretaria de Educação e a gente começa a desenvolver isso. Mas o que é básico? A gente precisa fortalecer o trabalho de uma superintendência que existe na Secretaria de Educação, que eu acho primordial, que é a Superintendência da Diversidade. Com ela trabalhar a questão da educação campesina, com ela trabalhar a questão da Lei 6.000, 11.000, desculpa, a questão da Lei 11.000, que é a educação com foco nas questões étnico-raciais, a trabalhar as questões da educação para a população LGBTQIA+. Quer dizer, se a gente não pega essa população historicamente excluída e a insere dentro da rede pública de ensino, como ela deve ser olhada, com o olhar direcionado, com o olhar de especialista, a gente não consegue desenvolver o que você traz no fundo da sua pergunta, que é o empoderamento da população, que é o fortalecimento do poder popular. Agora, isso é cômodo para quem detém o poder? Não, não é cômodo. Porque quando eu digo que intenciono essas ações, eu estou dizendo que eu também intenciono que o filho do porteiro do prédio, desse prédio aqui que a gente está, ele esteja no mesmo espaço de formação universitária que eu frequentei. Eu estou dizendo que o menino lá da comunidade do Ileaxé, de Pai Manuel de Choroquê, também tem essa mesma possibilidade de estar na pós-graduação fazendo seu doutorado. Então, é essa a intenção, é conseguir colocar um equilíbrio nessa balança para fazer com que a sociedade ela tenha um pouco mais do que a gente chama de igualdade social. É uma utopia, Eu estou aqui dizendo qual é o meu sonho. O meu sonho é que eu seja exatamente igual a você. Mas, como eu consigo chegar até aí, vai precisar de muitos anos de trabalho. Sabe por quê? A gente estava num caminho. Em 2016, o Estado brasileiro foi abaixo.
Só existe destruição. Só existe destruição. Depois de Temer, com certeza. Só existe destruição, só existe morte, só existe violência. E principalmente morte das crianças, né? Os caras estão atacando agora a vacinação infantil, né? Exatamente. Morrendo muita criança. Quer dizer, quantos mortos, quantas vítimas, né? A política assassina de Jair Bolsonaro durante a pandemia, né? Não fez. Chegamos a quê? A quantos mortos? 670 mil. 670 mil. E agora está aumentando, né? Porque a gente teve um relaxamento. Toma-se 3 doses de vacina de um vírus que ainda está exposto no mundo inteiro, e aí todo mundo relaxa. Relaxa porque eu tenho interesses políticos em relaxar. Relaxa porque eu estou em pré-campanha e eu preciso estar aqui abraçando o Fernando, abraçando o Raudrim, como se a gente não tivesse trocado cartões de vacinação, ou um ter dito, tomei a 4ª dose, a minha 4ª dose chega mais adiante, para a gente saber se pode tirar a máscara ou não, se pode se abraçar ou não, se pode se aglomerar em show de forró. Sabe? Os Estados Unidos estão começando a vacinar bebê a partir de 6 meses. Ora, eu quero a minha filha e os meus netos vivos, eu sou avó, né? Idem. Em cima de tudo isso que eu me apresento, eu também sou avó, eu também sou mãe, né? Então, eu quero eles vivos, eu quero o meu pai, com 80 anos, cada dia mais lúcido. Né? Eu quero que o meu pai chegue a 100, eu quero que o meu pai chegue a 120, com a mesma lucidez. Então, eu não consigo entender o que move um cidadão que mora na periferia, um cidadão que tem que acordar todos os dias, às 4 horas da manhã, deixar a sua casa sem saber se os seus filhos, se a sua mulher que está ali, né, dentro do serviço doméstico, vai ter comida dentro de casa, ou sair sem poder comer, sem poder levar a marmita para a obra, porque tem que deixar a comida em casa para os filhos e para a família, porque é que ele vota em Bolsonaro. Eu não consigo entender. Não consegue entrar na minha cabeça isso. Eu acho que a sociedade ela realmente precisa ser estudada, e é por isso que eu não abro mão da minha condição de professora, de pesquisadora, e vou dar continuidade nos estudos. Desculpe interromper, mas só para uma breve avaliação. Quando você fala assim, não consegue entender. Se tem uma televisão aqui, todo dia está dizendo, olha, o político tal foi preso por corrupção, responde ao processo tal, foi condenado. O rádio está falando a mesma coisa, está mostrando tudo. E o povo chega na hora, vota naquele mesmo bandido, lhe dando outro mandato. Sabe o que é isso? Falta de caráter. Fica igual aquela figurinha que está lá. Quem vota em certos políticos, eu não vou entrar no mérito aqui no estado de Alagoas, é porque é igual a eles. São cínicos. Certo? Não, a gente está faltando a geração de novas lideranças. Né? É a mesmice, não é isso, Raudinho? A mesmice. Todo ano somos mesmos, todo ano somos mesmos. Por isso, tanto você como Cícero, professor Cícero Albuquerque e os demais, tem que se candidatar mesmo, minha gente. A gente tem que estar cansado do mais, dos mesmos. Enquanto os homens exercem seus poderes, matar de fome homens e mulheres, o que é que o povo está fazendo? Chega a eleição, troca o voto por R$100, uma dentadura ou que coisa que o valha, e bota essas malas sem alça de novo no poder. Eu queria, uma coisa que eu esqueci dentro do seu programa de governo, que qual será a sua política com relação aos servidores públicos do estado de Alagoas? Primeiro, eu queria pedir permissão a você para discordar um pouquinho da tua fala anterior. À vontade. Certo? Quando eu digo, eu não entendo o que faz uma pessoa votar no Jair Bolsonaro que vive dessa forma, eu tô jogando aqui a minha ação dramática, né, no meu discurso político. Porque a gente sabe que o que leva esse cidadão a votar no Jair Bolsonaro é a desinformação. Porque é necessário que a gente entenda que a pobreza é fabricada.
A pobreza é fabricada e ela é necessária para alimentar o sistema. Tá? Então, em relação aos servidores, eu vou te ser muito sincera. Eu vou precisar de uma boa assessoria dentro das questões de políticas da administração, de gestão pública, né, da economia e da Secretaria de Finanças, para ver como a gente desenvolve os diversos planos de carreira que devem ser formados e que devem ser evidenciados dentro do conjunto de funcionários públicos do Estado de Alagoas. A gente sabe que existem categorias que são vitais e que precisam, então, ser, como é que a gente diz, valorizadas dentro desse processo, com plano de cargos e salários e tudo mais. Eu não estou dizendo que o governo não tem. Eu estou dizendo como é que a gente faz, estou colocando aqui como passar um primeiro ano de governo estudando essa situação para que a gente possa, então, apontar caminhos para tratar da questão do servidor. Né? Porque eu preciso ter um servidor público extremamente bem satisfeito para que ele preste um bom serviço à população que o paga. E isso é como eu digo, assim, quem tem mandato não é nada mais do que um intermediário entre a necessidade do povo e a solução que o Estado pode apresentar. Então, eu estou me candidatando à execução das propostas, né? Mas devo lhe dizer que uma coisa é tudo aquilo que a gente pensa e idealiza dentro de um plano de governo, a outra coisa é trabalhar com a realidade. Então, que realidade eu vou encontrar, eu só vou saber quando for eleita. É por isso que eu vou dizer a você o que eu disse para a Raudrine naquele momento da educação. Me faz governadora que, após o primeiro ano, eu tenho o planejamento concreto em relação à vida do servidor público. Professora, antes de passar a palavra para o Raudrine, eu só queria dar uma retocada. Eu concordo 50% com você, amiga, a desinformação. Mas eu volto a acrescentar, respeito a sua opinião, concordo que 50% a 60% é desinformação. Mas os 40% ou 50% é cinismo mesmo. É falta de caráter, falta de caráter. É falta de caráter, é cinismo mesmo. Falta de sentimento humanitário. Só para concluir, passar a palavra para o nosso parceiro e amigo Raudrine. Eu ando nas ruas, eu conheço o povo é escroto, sem vergonha, antes mesmo de Jesus Cristo nascer. Entendeu? E principalmente os menos favorecidos. Aí o político pensa que está sendo manhoso, né? Que deu o dinheirinho. Às vezes ele está recebendo aquele dinheiro ali, está voltando de outro, pegando dinheiro de outro. Que é o sistema. Eles são a mola propulsora do sistema que temos aí. A falta de vergonha na cara é gritante. Por isso que eu dei o lema da nossa campanha, 2022, tenha vergonha na cara, não venda o seu voto. Se você é cristão de verdade, tome vergonha e vote em pessoas com compromisso sério com a nossa sociedade. É com você, Aldrin. Bem, professora Mônica, é um prazer tê-la hoje aqui conosco, né? E esteja à vontade para suas considerações finais, o tempo que você precisar, fique à vontade para você colocar as suas ideias e as suas propostas que você acha que ainda não falou para o nosso telespectador. Fica à vontade. Rodrigo, só um minutinho antes que eu esqueça. Ele, olha, teve o prazer de lhe conhecer, como o próprio Rodrigo falou aqui, o espaço aqui sempre aberto. Agora, a gente não pode, assim, né, questão de política, mas mexeu com você, mexe com a gente. Exatamente. Acredite, aguarde e confie. Viu? Mexeu com você, mexe com a gente. Gostei da sua pessoa, da sua cabeça. É disso que Alagoas precisa, de mais mulheres na política e de mais jovens na política, para ser o elemento transformador, a mola propulsora da nova sociedade. É com você, amiga. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite, né? Ao convite do Raudrin, ao convite do Fernando CPI, para vir para esse café com a Ursa. E o café é uma delícia. Né? No mais, só pegando
também a tua última fala, Fernando, existe realmente uma parcela que é uma questão de identificação com a proposta e com exatamente. os planos do tal presidente que ainda está no poder, né? Verdade. Isso a gente não pode... Uma identificação, né? Isso a gente não pode fugir. No mais, eu queria dizer a você que não existe nada de anormal em olhar para a minha imagem e me ter como pré-candidata a governadora do estado. Eu não estou aqui pura e simplesmente como a professora Mônica Carvalho. Eu estou aqui representando uma coletividade que eu entendo precisar de voz e que consegue enxergar para mim e ver a sua voz. Eu espero que durante essa conversa, nesse momento que nós passamos aqui, você também tenha olhado para mim e tenha escutado de mim aquilo que você gostaria de falar e de dizer, né? Porque eu gostaria de te escutar. Eu tenho as minhas redes sociais abertas, sou eu que interajo com as pessoas que chegam lá. Pode chegar no meu Instagram, @MônicaCarvalhoAS, né? Quando você entrar lá, é comigo que você vai conversar. Eu preciso escutar você para que eu possa entender o que é que a população de Alagoas, o que é que a população da periferia alagoana, da periferia de Maceió, necessita de um representante público. Eu tenho a certeza que eu sou um quadro de interesse seu para o governo do estado, que a minha candidatura é um espaço importante para você nesse processo, né? Sou eu, uma professora, uma mulher, e não falo isso me minimizando, eu falo isso evidenciando, né, contra 6 discursos masculinos, e desses 6 discursos masculinos, 4 detentores de poder de mandato. Então, existe uma diferença gritante aí. Eu preciso da sua voz com a minha voz, para que a gente possa levar esse projeto de candidatura que elege a dignidade da pessoa humana como mola propulsora de um projeto de governo, de um projeto de gestão. Eu agradeço bastante, te convido a me conhecer mais de perto, né? Chega lá nas redes sociais que a gente conversa. Um grande abraço. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe a todos e que possamos realmente, nessas próximas eleições, eleger pessoas que tenham compromisso com o futuro do nosso Brasil, de nossa Alagoas, CPI. Fiquem todos com Deus. Volto a dizer bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos telespectadores do canal do YouTube e os nossos sites associados à CRIA-URSA que venham assistir o nosso programa. E, professora, como diz um grande amigo meu, tá com medo para que veio? Vamos à luta, conte com a gente, viu? Boa noite, gente.